Quando o tal de Charles Miller chegou no Brasil, com bolas, chuteiras, uniformes e um livro com as regras do futebol na mão, ele não imaginava que acabava de mudar o futuro de um país inteiro e que mais tarde seria conhecido como o país do futebol. E realmente somos, mas não do jeito glamouroso que você está achando. Quando o futebol deu as caras aqui no Brasil, surgiu com o futebol de várzea, no momento em que os campos ainda nem eram regulamentados e nem regras tinham. Jogado geralmente em terra batida, o famoso terrão, se transformou não só em uma competição, mas sim uma rotina no fim de semana. A várzea se espalha de forma gigantesca nas periferias brasileiras, um movimento emancipador e libertador para diversas famílias. E para ilustrar isso, nada melhor do que acompanhar os 11 Garotos, um time raiz da Zona Leste de São Paulo, fundado em 1982, porque aqui a várzea vai muito além do futebol. Futebol de várzea é o meio de escape para muitos que trabalham a semana toda, uns levam a vida como futebol de várzea como uma profissão, né? Porque a maioria dos times chega com recurso, chega com dinheiro, juntando os times você tem uma estabilidade financeira. A importância do futebol de várzea é isso, né? Porque é apaixonante, esse futebol de várzea é apaixonante. É apaixonante, você vive inúmeras emoções, cara, inúmeras emoções. Você vive a emoção de estar dentro do campo, você vive a emoção de estar fora do campo como torcedor, você vive a emoção de ser o jogador. Hoje eu vivo a emoção de estar técnico. Ô Blade, também, Blade, faz o corta-luz e ele pega a bola. Eu falo que hoje a várzea é para fazer amigos, né? Antigamente você ia para os campos, era aquela guerra, aquela rivalidade entre as pessoas. Hoje em dia não, você vai para o campo, você conhece muita gente, conhece pessoas e projetos interessantes, legal, e vai se aprofundando. Eu acho que a várzea hoje é mais isso, amizade. Tirando a parte do futebol, que está muito mercenário, tirando a parte do futebol em si, a várzea, eu falo, os times mesmo, está totalmente modernizado e diferente. Para nós, né, que fomos campeões da Kaiser, a maior vitrine nossa mesmo, o maior título que tivemos na várzea foi campeão em 2001, né? E foi a maior emoção. É o Mundial da várzea, é a Copa Kaiser. E aquele dia foi um dia muito especial. A torcida recebeu nós igual coisa de time grande mesmo, abraçando assim, entramos com o ônibus, a torcida chacoalhando o ônibus, gritando. Desde quando saímos daqui, ao voltar na Marginal, nego surfando nos ônibus e aquela loucura, ganhamos um caminhão de cerveja, ficamos daquele jeito. Mas foi um dia muito especial nas nossas vidas e é muito marcante. O futebol é assim, você vive uma emoção que não tem idade. A resenha é a melhor parte. A resenha é a melhor parte, é gostoso também. Aí eu já começo a beber na hora que eu chego no campo também, né? Que eu já chego nervosa, já chego ansiosa, eu já começo a beber antes. Aí já começo a beber, aí a gente fica assistindo o jogo já com o copinho na mão. Acabou o jogo, a gente sempre vai pra uma adeguinha. Por enquanto a gente tá sem sede, esse ano a gente vai tentar voltar à sede. Aí por enquanto a gente vai numa adega aqui, que também sempre, geralmente é comércio parceiro. A gente já leva a torcida, leva o time pra poder ajudar esse comércio também, sabe? Mas a resenha é a melhor parte, é a resenha. Além de ser sinônimo de competição, espetáculo e, é claro, alegria, o futebol de várzea é vítima histórica da desinformação e grandes casos dos veículos de comunicação, sendo vinculada com violência, uso de drogas e outros termos indigestos na quebrada. Porém, lembra que eu tinha falado que somos o país do futebol, mas não pelo glamour? Segundo o Laboratório de Pesquisas em Educação do Corpo na UFRJ, podemos contradizer a ideia de senso comum, que alega que o futebol é um fator de influência sobre o fracasso escolar e criminalidade na periferia, pois os jovens atletas, quando vinculados ao futebol de várzea durante a sua formação, têm conseguido concluir o ensino médio, evitando a repetência, desistência e evasão escolar. A várzea se mantém como um verdadeiro agente educador nas comunidades brasileiras, não apenas treinando atletas, mas formando ideais, princípios e ideologias positivas para a nova geração varziana. 50 alunos aqui, se eu formar 10 pais de família, para mim eu já sou muito gratificante, entendeu? Fico muito grato. Na minha infância eu não tive essas oportunidades que eles têm hoje.
Na minha infância não tinha uma escolinha de futebol, não te dava a oportunidade de você estar jogando bola, estar gastando seu tempo, sua energia com aquilo que você gosta. Então, o que me motivou foi justamente isso. Como que eu posso te ajudar esses moleques para que eles não sejam o que eu não queria ser? Aqui esses moleques não teriam uma oportunidade, de repente, de estar jogando um futebol hoje, qual estão comigo, se de repente eles tivessem trilhado um outro caminho. É tirar a molecada da rua, é dar uma opção de futebol, de lazer e formar homens, ser humano, responsável, respeitadores, desmitificando. A várzea só tem ladrão, traficante, não. Temos pais de família, temos trabalhador, temos terceira idade. Esses jovens que hoje estão comigo, eles têm condições de estar em qualquer outra agremiação. Existe hoje, no nível acima, 2 atletas que partiu da nossa comunidade. Não especificamente partiu dali do projeto que eu trabalhei. Que hoje o Emerson Royal, lateral direito, atleta de seleção do Tottenham, na Inglaterra. Vinícius Tobias, Real Madrid. Esse trabalhou comigo por pouco tempo, mas esteve ali comigo. No Paraguai, joguei no General Cabaleiro de Campo Grande e no Independente de Campo Grande. E na Polônia, no Pilik-Zanka. A princípio, o Paraguai foi em 2020, no começo de 2020, né? Fui para lá, já estava tudo certo, estava bem lá. Aí veio o Covid, ficamos presos lá 3, 4 meses sem fazer nada. Tivemos que voltar para o Brasil. Aí, agora, esse ano de novo, eu tive a oportunidade de ir para a Polônia. Por causa da guerra de novo, eu cheguei a estar no país, mas tive que voltar por causa de ameaças e tudo. Mas é aquilo, é oportunidade. Sempre tem alguém vai estar olhando, sempre tem oportunidade, sempre tem clube batendo na porta, tem que estar sempre preparado. A várzea é lazer, é diversão, sim, tem um comprometimento, mas a maioria é lazer, mas alegria, competição é um pouco de lado. Porque no profissional não é isso. Profissional, você vai para um país, é 20 nacionalidades, 30 estrangeiros. É cultura, é sobre cultura. Na várzea não, na várzea é todo mundo na mesma região, alguns, o mais de longe que vem é 20, 30 km, mas a diferença, você sente bastante o clima. No Paraguai mesmo era 40 graus, 42 você tinha que treinar. Na Polônia, -3, -2, tem que se adaptar. E a diferença é que quando você sai da várzea para o profissional, você tem que se aprimorar para o futebol profissional, o que é o físico. E quando você sai do profissional e vem para a várzea, é a malandragem, não tem que você já vem preparado, né? Você saber que um fruto que saiu da comunidade, na onde você exerceu uma certa atividade ali, é gratificante. Né, mano? É assim, eu acho que alguns vão caminhar, mas eu acho que o vô merece. Mudou o jogo, cara! Futebol de várzea abre muitas portas, porque totalmente tem gente olhando, algum diretor, sempre tem alguém envolvido. E para o futebol de várzea, para o profissional, o cara que vai para a várzea tem que se aprimorar lá. E o cara que está no profissional, quando vem para a várzea, se aprimora muito na várzea. Tem muitos caras que preferem jogar na várzea do que jogar num time maior, grande aí. E eu falo isso porque já conversei com vários jogadores falando isso, sabe? A várzea te ensina muita coisa. O cara que é trabalhador ajuda o time. O cara que não tem condição ajuda o time. O cara dá muito pelo time. Então você tem que mostrar aquilo. Se é jogador, você joga em 20 times. Mas o que você está ali no momento vai ficar ali para resto da vida. Você tem que jogar para aquele time. E isso quando você vai profissional, você está focado em um time só, não é muito. Aí você tem que correr por você, pelo quem está investindo e assim vai. Sou de Diadema, uma cidade aqui de São Paulo. Uma periferia, como vocês já devem imaginar, então as oportunidades são escassas e a única oportunidade que eu tinha era em jogar futebol na várzea. Enfim, na rua, campo de terra, de barro, chuva ou sol, eu jogava na várzea. O que me ensinou a várzea? Poxa, amadureci demais, perdi meu medo de jogar futebol, de jogar com as pessoas mais velhas. Então eu acho que a gente perdeu um pouquinho dessa conexão com a várzea. Foi muito importante para a minha formação como atleta ter passado por esses campos de terra, jogar no campo de barro. A tal da famosa várzea, eu tenho muita... Vou falar para você que eu tenho saudade, que era uma fase difícil, mas ela é importante porque no meu caso me ajudou demais a me formar como um atleta. Eu tive os dois lados, vivenciei bastante na várzea, aí, depois de um certo tempo, apareceu a oportunidade de futebol de 7 Corinthians, você vai jogar agora profissionalmente, agora o foco é outro, a mente muda,
o corpo da gente já tem que mudar. Então, é gratificante você viver esse lado da várzea e assim, eu dei um passo para o outro lado, futebol de 7. Então, futebol de 7 profissional é uma coisa, eu não trocaria ainda assim a várzea. Então, eu hoje enxergo a várzea como muito capitalista, mas também não condeno. Porque eu acho que se ele chegou nesse patamar, porque ele também trabalhou na várzea para poder chegar nesse patamar. Mas eu ainda valorizo o futebol raiz, ainda valorizo aqueles que gostam de jogar por amor à camisa, por amor à agremiação. A agremiação é uma comunidade. A agremiação que você defende é uma comunidade, porque o futebol de várzea surge da comunidade. Não é do nada assim, você fala, hoje eu vou montar um time de várzea. Não é do nada. Tem por trás de toda essa estrutura aqui, ó, tem uma comunidade. Atualmente, é cada vez mais difícil jogar 100% pelo coração e agremiação, porque infelizmente o esporte está cada vez mais elitizado, com clubes particulares e escolinhas privando pessoas mais pobres de terem acesso ao esporte com qualidade. E por esse motivo, projetos sociais são uma necessidade nas quebradas brasileiras, envolvendo cada vez mais o senso de fraternidade e união na várzea, operando de maneira indispensável no tecido social periférico, movendo 411 times amadores, que na verdade não são apenas equipes de futebol, são 411 famílias que têm vida, parceria e principalmente amor ao esporte e à comunidade. Futebol de várzea, em uma palavra, é felicidade, mano. É felicidade. E eu não consigo me ver fora desse mundo, velho. Santa Maria, Mãe de Deus, o cartão pecador, agora nossa morte, amém. Vem, ao céu, Mas hoje em dia eu respiro a várzea, tanto que eu tenho aqui na minha perna. Viva a várzea. E os 11 garotos também não precisam de camisa, já está na minha pele, já está no meu braço, entendeu? Isso aí é amor eterno mesmo, isso aí é 11 garotos. Então é muito amor mesmo, muito amor. É difícil explicar também porque esse sentimento não dá, o sentimento não se explica, né? É muito amor mesmo. Se tudo 11 garotos em uma palavra, qual seria? Amor. Amor. Tem até a música, né? 11 você é amor. Tem uma música nossa que a torcida canta, é 11 você é amor, 11 você é paixão. 11 minha vida é você, eu sou 11 garoto até morrer. Tem voz